criança e crescerá, ou virá como adulto? Sim. Virá como uma criança, nascerá de uma mulher, será instruído, terá infância, adolescência. É porque essa figura do anticristo, assim, as pessoas já acham que ele já vai vir com 2 chifres, com garfo, né? É verdade. Só que quando a gente fala do anticristo, a gente está falando de uma pessoa, um ser humano. E todo ser humano, ele precisa nascer de uma mulher, senão ele não é humano, né? Assim como Jesus nasceu de uma mulher, Sim. né, pelo poder do Espírito Santo, Sim. o anticristo também vai nascer de uma mulher. Então, a gente precisa ter isso em mente. Vai ser uma pessoa humana, vai crescer, vai ser formado, né? Alguns até acreditam que ele já está aí. Alguns acreditam, né? Falam, né, que o anticristo já está crescendo no mundo. Então, eu acredito que ainda não, eu acredito que ainda vai acontecer isso, mas alguns já defendem essa teologia de que ele já está crescendo e sendo formado para poder assumir esse domínio. Mas isso só pode acontecer quando a gente sair da terra. A gente falou sobre algumas características boas do anticristo, em aspas, entre aspas, né? Inteligência, poder, domínio, governo. Será um líder que atrairá o mundo para ele. Mas eu vou pedir para o nosso amigo Raudinei aqui falar sobre algumas características negativas acerca da pessoa do anticristo. Sim. Tem várias características sobre ele. Vamos lá, vai soltando aí. A primeira é o angustiador, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o mentiroso, o violento, o enganador, a besta. Então esses são títulos que são dados, né? Tem os versículos que comprovam todos esses títulos negativos que serão dados ao anticristo. Uma pergunta: o anticristo será um homossexual? Tem gente perguntando aqui se ele vai ter tocado em mulher. E aí? Qual é o texto que usam para isso? Daniel 11:37. Lê aí, Jefferson. Daniel capítulo 11, versículo 37. É o texto que muitos utilizam para levantar essa questão se o anticristo será um homossexual, se o anticristo terá algum desejo por mulher. Daniel 11:37. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porquanto sobre tudo se engrandecerá. Então, a gente não tem como afirmar, né? As pessoas usam, como eu já falei, esse versículo de Daniel, capítulo 11, versículo 37, para defender esta tese. Mas nós não temos como afirmar que o anticristo será um homossexual. É um único versículo, né, que se a gente for fazer a exegese e a etimologia do texto, a gente pode achar outras vertentes, mas não há como saber, tá? Se de fato ele será. Seria também uma forma de estar montando essa plataforma, já que o texto não afirma que ele é um homossexual, mas fala da rejeição dele pelas mulheres. É óbvio isso no versículo, que ele vai ter essa rejeição. E uma das coisas que a gente mais está vendo hoje, deliberadamente, é a profanação, homossexualismo e uma série de outras coisas que a gente sabe mundialmente. Não é nenhuma coisa levada apenas a um lugar, é mundialmente. O homossexualismo tem tomado conta do mundo inteiro. Seria também uma plataforma, já que... Não. É como eu acabei de dizer. A gente não tem como afirmar isso. Ok? Então, nós não podemos dizer que essa questão do crescimento acerca dessa área que está dando base, porque não tem como entrar nessa área aqui. Vamos focar no anticristo. A gente não tem como afirmar isso. Tá certo? Não tem base bíblica. Não tem base bíblica para afirmar, né? Eu gosto muito de defender o seguinte:
É difícil a gente provar algo na Bíblia apenas com um versículo. Porque geralmente as doutrinas bíblicas são confirmadas desde o Velho ao Novo Testamento. E não apenas em uma passagem, mas em várias passagens, tá? Então, como a gente só tem um versículo em Daniel 11:37 para isso, então a gente não pode afirmar e nem defender essa questão. Mas uma coisa óbvia, de onde é que o anticristo vai receber esse poder de governar, de onde é que vem? Qual é a fonte do poder do anticristo? Virá do próprio Satanás, que lhe concederá poder para dominar. Então, nós temos no Apocalipse a figura do dragão, que é o próprio Satanás. Então, todo o poder, gente, que o anticristo irá receber, a fonte do poder que o anticristo irá receber, ele vem diretamente do dragão, que é o próprio Satanás. Satanás será a fonte de poder para o anticristo. Agora, antes que você que esteja assistindo, né, fique temendo, meu Deus, a gente já está vivendo esta pandemia. O texto que lemos em Ezequiel 28 diz que o nosso Deus vai acabar com isso tudo apenas com o sopro da sua boca. Aleluia, Glória a Deus. Então, glória a Deus. É por isso que o nosso Deus é o único Deus. Aleluia. Poderoso, grande, digno de louvor, né? Glória a Deus. E diante desse cenário que nós estamos vivendo, ainda que pareça que está tudo um caos, Ele está no controle de tudo. Aleluia. Porque Ele é Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a fonte do poder do anticristo é o dragão, que é o próprio Satanás. Glória a Deus. E a igreja, ela não precisa temer a nada disso. Porque a igreja não estará mais aqui. Aleluia. Nós já estaremos na glória com o Senhor. Então, a igreja não precisa temer. Às vezes a gente percebe que tem alguns cristãos que temem a isso, né? Como será isso? O anticristo vai ter esse poder que vem de Satanás, que vai fazer tantas coisas no mundo, mas só que nós não estaremos mais aqui. A igreja não estará aqui. O anticristo só vai surgir quando a igreja for levada por Deus. Aleluia. Então você não precisa ter medo de nada disso. Se você é um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus, você certamente subirá no arrebatamento da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler um texto rápido aí, Apocalipse capítulo 13, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. E Um momento o seu só, trono. vamos ler devagar essa parte aí. O dragão, que é o próprio Satanás, olha como a maneira que o anticristo surgirá. O dragão, que é o próprio Satanás, deu-lhe o quê? O seu, poder. E o que mais? E o seu trono. E o que mais? E o grande poderio. Então, a gente percebe que é o dragão, Satanás, que vai dando poder, projeção ao anticristo para que ele surja com esse domínio no cenário mundial. Pastor, uma pergunta. Pode perguntar. Podemos afirmar que o anticristo, né, que virá numa figura humana, de homem, é o próprio Satanás? Vamos lá, como é? Pergunta de Podemos novo aí. afirmar que o anticristo que surgirá, né, como homem, uma figura humana, Sim. ele vai nascer de uma mulher, ele vai crescer, vai se tornar homem. Podemos afirmar que ele é o próprio Satanás? Não. Ele não é o próprio Satanás. Ele vamos dizer, Satanás, ele também precisa de um corpo humano. Satanás precisa para dominar o mundo dos homens, é preciso que um homem faça isso. Então ele não é o próprio Satanás. Ele será um instrumento, né, dentro de um projeto satânico que vai atuar para dominar o mundo. Satanás está por detrás dele, dando poder, projeção, mas o anticristo não é o próprio Satanás. São coisas distintas, né?
Assim como tem não é trindade, as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente também percebe as três pessoas de Satanás atuando, as divindades malignas atuando. Então, o anticristo, o dragão, certo? Então, são manifestações separadas para um único fim. O Leviatã também. Ainda aí, mas é o que completa as três. Então, o anticristo não é o Satanás. A pessoa do anticristo não é o Satanás. Mateus está perguntando quais serão os aliados do anticristo. Quais serão os aliados do anticristo? Agora, essa pergunta a gente tem que completá-la, né? Mas quando? Porque a gente sabe que haverá a batalha, né? A batalha do Armagedon, onde a igreja irá lutar ao lado de Cristo contra o anticristo. E o anticristo não vem sozinho para esta batalha. Mas quem é que vai auxiliar? Eu acho que essa é a pergunta. Nessa batalha, nessa guerra, quem é que vai auxiliar o anticristo nesta guerra? As nações. Exatamente. Responde de novo. As nações. As nações. Então, durante o milênio, irmãos, preste atenção, a gente precisa explicar isso aqui. Durante o milênio, Satanás estará aprisionado e Cristo reinará com a igreja por 1000 anos na terra. Mas mesmo durante o milênio, ainda haverá o joio no meio do trigo. Então, mesmo o Cristo reinando por 1000 anos com a igreja na terra, ainda durante o milênio haverá pessoas que serão o joio no meio do trigo durante o milênio. Essa parábola do joio e do trigo, muitos só aplicam à igreja hoje, mas é uma parábola que vai muito mais além, porque haverá o joio também durante o milênio, porque após o milênio, aí haverá essa guerra onde Satanás reunirá aqueles que ainda seguem a ele para pelejar contra a igreja. E essas pessoas que se unirão, essas nações que se unirão a ele, serão as nações que também estarão ali no milênio. Então, mesmo durante o milênio, ainda haverá um exército, né, arquitetando-se contra o Cristo. É algo satânico, é algo realmente diabólico, né? Diabólico. A Casa do Caminho está perguntando aqui, explique essa questão do anticristo ser gerado por uma mulher. A pastora falou que como Jesus ele virá de uma mulher. É porque é difícil entender, né? É porque quando fala no anticristo, as pessoas já acham que ele vai surgir do nada, né? Vai surgir grande, homem, do nada. Mas para ele surgir, primeiro ele tem que nascer. Antes dele surgir homem, né? E ser visto pelas nações, e enganar, e fazer todo aquele trabalho que ele virá para fazer, primeiro ele vai ter que nascer. Não. Ele vai ter que nascer, e ele vai nascer de uma mulher. Eu acho que as pessoas estão assim... Será... Eu vou fazer a pergunta como se eles estivessem perguntando. Será que Satanás vai entrar em contato sexual com uma mulher e vai gerar o anticristo? Não. Né? Porque muitos ainda têm essa ideia de que existe o sexo de anjos com mulheres, né? E a gente sabe que teologicamente não há. Anjos possuem corpos espirituais e os homens corpos físicos. E não há esta união. O surgimento do anticristo, gente, vai ser uma criança gerada por um homem e uma mulher normal. Só que ele vai crescer projetado para um cenário maligno. Mas ele nascerá de uma união sexual de um homem e de uma mulher normalmente. Então não tem muito o que se ficar conjecturando em cima disso. Pastor, então ele não será Deus, né? As pessoas devem achar que ele será um Deus, por causa de todo o poder que ele tem. Só que o texto de Ezequiel que a gente leu no versículo 9, vai dizer que ele se chama Deus. Mas a palavra vai dizer, mas tu és homem.
Então a gente tem de entender que o anticristo ele será um homem comum, só que ele foi projetado para um propósito maligno. Isso. E ele será usado pelo espírito de Satanás, que atuará através da vida dele para fazer tudo o que está determinado, mas ele não é uma pessoa sobrenatural. E tanto que ele será ferido, ele morrerá. E o poder do anticristo, o próprio Satanás, o ressuscitará, para que ele continue o propósito para o qual ele foi criado. Mas ele será um homem como outro qualquer, dotado sim de um grande intelecto, que a própria palavra diz que ele será mais inteligente do que o próprio Daniel. Ele terá um grande poder de persuasão. Ele será um grande governante, que através da sua sabedoria ele vai trazer uma esperança de uma falsa paz, que hoje é tudo que o mundo prega, que o mundo quer, é viver uma paz, onde no mundo a gente sabe que não pode ser proporcionada por causa da maldade que opera no mundo, mas ele vai vir com essa falsa promessa de paz, entendeu? Ele vai agir no meio do cenário que já está sendo preparado para que ele se manifeste, porque a Bíblia diz que o espírito dele, o espírito do anticristo, ele já atua no meio da humanidade, ele já tem trabalhado, já tem preparado já o terreno. Então, quando o anticristo se manifestar, ele será apenas um instrumento usado por Satanás para agir no meio da humanidade. Será que ele já nasceu? Pastor, seria algo muito complicado afirmar que ele já tenha nascido. Mas também nós precisamos entender, como a gente está esperando a qualquer momento que o arrebatamento ele possa acontecer. Pode ser daqui a pouco, num piscar de olhos, a gente ser arrebatado. Então, poderia sim ele ter nascido, não afirmando que ele já nasceu, mas poderia sim ele ter nascido, porque no momento que a igreja for tirada, ele já tem de ser um homem e alguém influente no meio do mundo. Então, ele poderia sim, não afirmando que ele tenha já nascido. Mas ele poderia. Não, entendi. É porque assim, o governo do anticristo vai ser curto. Sim. Ele só vai durar 7 anos. 7 anos. Então, é uma vida de preparação, claro que para propósitos malignos, mas que o seu governo só irá durar 7 anos. Sim. Então, a gente tem que ter isso bem em mente. Vai durar 7 anos, então, se a gente já acreditar que ele está aqui na Terra, já nasceu uma hipótese, então a igreja vai subir nessa semana. Porque já que o seu governo vai durar apenas 7 anos, será um governo rápido, Felipe, tá? Uma coisa estrondosa, então é difícil realmente a gente afirmar. Então, vamos, já tem quase 1 hora a gente ministrando aqui sobre esse tema. Dá um alô aí, você que está ligado aí, né, conosco aqui na conexão. A gente podia dividir agora, vamos cantar um louvor, e quando a gente voltar, a gente podia dividir a atuação do anticristo nos 3 anos primeiros, 3,5 anos primeiro, e depois na outra metade. O que é que ele vai fazer na primeira metade e o que é que ele vai fazer na segunda metade? E aí? Amém. Amém. Já que são 7 anos de governo, o que é que ele vai fazer na primeira metade dos 3 anos e meio? E como ele vai atuar na segunda metade dos seus 3 anos e meio? Deixa eu ver se está chegando aqui mais coisas aqui. Canta aí, Jaderson. Amém. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas
coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito. Declara, eu sou a tua casa, vai. E eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. E eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas, seu perdão é completo. Seu perdão é completo. E ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Seu perdão é completo. Seu perdão é completo. E ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Seu perdão é completo. Seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara as feridas da alma. Seu perdão é completo. O seu perdão é completo. E ele sara minha alma. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Glória a Jesus. Aleluia. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Adore ao Senhor, adore. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Ser achado nele. Canta pra ele, o meu orgulho, vai. O meu orgulho me tirou do jardim, mas sua humildade colocou jardim de novo em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia.
pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre diga o nome dele, vai. Yeshua. Você pode dizer Yeshua? Yeshua. O meu amado é milhares. Meu amado é milhares. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Hoje a gente vai até as 21h30, viu? Porque no culto normal a gente vai às 21h30. E porque na transmissão a gente tem que acabar mais cedo, né, irmãos? Vamos até as 21h30. Tem aí praticamente uns 22 minutos ainda para a gente falar da palavra de Deus. Alguém ainda está aí conectado ou aqui internamente? Vamos pedir para os que estão aqui, dar um glória a Deus para os que estão lá no online. Glorifica o Senhor aí, gente. É uma forma da gente estar aqui ligado e conectado, né, nesse momento, com todos que estão lá. Então vamos lá. Para a gente chegar aí a um denominador, o que é que vai acontecer nos 3 primeiros anos e meio, que é os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação? A gente agora já está falando da grande tribulação, né? Esses 7 anos, ele é conhecido como a grande tribulação, mas vamos dividir. Qual será a atuação do anticristo nos 3 anos primeiro, os 3 anos e meio primeiro, e na segunda parte? Vamos lá. O que é que vai acontecer? Como será a atuação do anticristo nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação? Bom, eu acredito que com o início da grande tribulação e o surgimento do anticristo, será 3 anos e meio de paz. Por quê? Porque dá-se ao início da grande tribulação, o mundo vai estar um caos. Você imagina quando a igreja for arrebatada, né? E a igreja está espalhada no mundo inteiro, por todas as nações. Você tem crente hoje, tem pessoas salvas hoje. Então imagine quando todo esse povo for retirado de uma só vez. Sim. Então dá-se-á uma grande tribulação na terra. A terra vai entrar em um estágio de tribulação como nunca se viu antes. Então o anticristo surgirá trazendo o quê? O que o mundo está precisando no momento: paz, né? Ele vai unificar as nações, vai trazer o crescimento econômico. Então eu acredito que os 3 primeiros anos serão um ano de muita paz, de muita tranquilidade, onde as pessoas vão estar na terra e vão acreditar verdadeiramente, e é por isso que as pessoas acreditarão, né, que ele é o Salvador, por causa da paz que ele vai implantar
nos 3 primeiros anos e meio. Então os 3 primeiros anos e meio, né, do governo do anticristo serão bons. Eu acredito que sim. Né? Haverá, como foi dito, a falsa paz. A falsa paz. Ele vai conseguir transparecer ao mundo que está tudo politicamente resolvido. Vai equilibrar a economia. Economicamente está tudo equilibrado. Né? As pessoas acreditarão verdadeiramente que ele é um cara, o Salvador. Aquele que veio com um poder e uma inteligência tão grande. Ele vai usar todos os seus atributos, né, de inteligência, de persuasão, esses sinais que a gente já falou. Ele vai utilizar tudo isso nos 3 primeiros anos. Para enganar verdadeiramente a todos. Tem alguma coisa a agregar? Mas na primeira fase, não vamos para a segunda ainda. Estamos falando da primeira fase da grande tribulação, os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação. Sim, concordando com tudo que a pastora Angélica falou, biblicamente, até agora foi tudo que a gente conversou acerca dele. Ele entra em um cenário totalmente de caos, vem prometendo essa paz, atuando de uma forma com falsos milagres, com tudo uma falsidade, por estar sendo usado por Satanás. Ele vai resolver as crises nas áreas mundiais nesses 3 primeiros anos e meio? Sim, eu acredito que sim, por estar unindo todas essas nações a serem uma, governada por ele, acredito que sim. Ele vai fazer alianças políticas e por isso vai resolver essas questões. Ele vai assinar tratados de paz. Eu acredito que sim. Sim, né? sim. Todo esse contexto político, ele vai estar realizando de uma maneira muito grande. Tem gente perguntando aqui se vai ser em um lugar ou no mundo. Nós estamos falando, gente, a grande tribulação é um acontecimento, é um período de 7 anos que vai varrer o mundo inteiro. Não vai ser regional, não vai ser local. Nós estamos falando de acontecimentos mundiais, tá? Estamos caminhando para o fim do mundo. Então a grande tribulação não vai ser regional ou local, vai ser mundial. Sim. Então ele vai assinar tratados, né? Ele vai resolver problemas como fome, doenças, guerras. Isso vai acontecer mesmo? Eu creio que sim. Eu também acredito que sim. Os 3 primeiros anos será um tempo em que muitos, digamos assim, estarão esperando, né? Após a subida da igreja, o caos que se instaurará na terra, a grande tribulação que se iniciará, tudo que as pessoas que ficarem estarão esperando é isso. É uma paz, é um crescimento econômico, porque imagine, se você parar para imaginar, com a saída da igreja e a saída do Espírito Santo, será uma desgraça total na terra. E vamos entender, para que ele surja, olha como a gente está caminhando. Para ele surgir no cenário como alguém que vai resolver os problemas mundiais, significa dizer que o cenário não vai estar bom. Com certeza. O cenário vai estar ainda mais em caos para que ele surja aparentemente resolvendo os problemas. E mundialmente, eu fico assim às vezes falando comigo mesmo, né? A gente não pode esperar que haja uma melhora no mundo. Sim. O mundo está caminhando para um caos porque um falso líder irá surgir pregando uma mensagem política, espiritual, de que tudo está sendo resolvido. Então, a tendência das coisas mundialmente não escatologicamente não é melhorar, mas escatologicamente é preparar ainda mais o cenário para a pessoa do anticristo surgir. Amém? Sim, amém. Falando no cenário religioso, nos 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, o que é que ele vai fazer em Jerusalém? Porque Jerusalém, o alvo, o palco, o cenário espiritual, a nação de Israel não tem como não falar da nação de Israel. O que é que ele vai fazer em Israel? O primeiro passo é restaurar o templo, né? O templo de Jerusalém, O templo né? de Jerusalém. Que hoje é só um muro. Isso.
será restaurado. Ele vai voltar a oferecer sacrifícios no templo, né? Sim. Vai levantar novamente os sacerdotes que irão estar oferecendo sacrifícios e adorando ao Deus que a princípio para os judeus será o Cristo, que ele vai vir como falso Cristo, e vai se assentar no trono de Cristo dentro do templo. Então ele vai restaurar essa adoração que o povo judeu ele praticava antigamente no templo, que o povo, hoje nós sabemos que o templo somos nós, mas para os judeus o templo é aquele que está lá derrubado, de Jerusalém. Então isso será um grande sinal, porque o templo hoje ele está totalmente destruído, e o anticristo ele virá restaurar esse templo, onde o povo judeu ele adora a Deus. Então haverá em Jerusalém haverá a restauração do templo. E biblicamente também a gente percebe que os rituais de sacrifícios vão retornar, né? O que biblicamente a gente percebe que é uma afronta ao sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que foi morto, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual nós temos a total redenção no seu sangue. Mas a gente percebe que o anticristo ele já vem restaurando os sacrifícios e os cultos no templo, justamente para levar a nação de Israel a este engano, né? Mas negar o Cristo verdadeiro, né? E aceitar o falso. Então ele vai fazer uma aliança com Israel, né? Restaurará o templo, restaurará o culto. Durante 3 anos e meio ele será o Messias para Israel. O Messias tão esperado, que Israel ele rejeitou o Cristo, porque o Cristo ele não veio com força de exércitos, de riquezas, para resgatar Israel da opressão que ele vivia. Então agora o anticristo ele virá dessa maneira. Israel vai se tornar uma grande potência mundial. O anticristo ele vai de Israel, ele irá tomar todas as decisões, ele irá comandar o mundo dentro de Israel. Então esse é o grande rei e o grande líder que Israel esperava, né? Que até hoje eles esperam. Até hoje eles estão lá no Muro das Lamentações chamando pelo Messias, né? Nós já sabemos que já veio, né? Que o Messias já veio, já pagou o preço, já nos resgatou. Aleluia. Pelo sangue do Cordeiro nós hoje somos purificados e não precisamos oferecer sacrifício de carneiro, de bois, porque o sangue de Jesus ele nos purifica. Mas para os judeus eles não entendem assim. Então por isso vai haver uma facilidade do anticristo se revelar a eles. Então ele já restaurou nos 3 anos primeiro o lado político, o lado espiritual, já equilibrou o mundo, né? Agora vamos falar da sua atuação na última semana das 70 semanas de Daniel, nos 3 anos e meio finais desses 7 anos de grande tribulação. Tem muita gente perguntando aqui que hora vai abrir o selo, quando é que vai vir o cavaleiro, né? A gente tem que seguir aqui na mesa uma lógica de raciocínio, porque a gente tem que explicar aos poucos. A gente não quer zerar o assunto hoje. Acreditamos que haverá outras mesas e a gente vai continuar. Então, vamos focar na nossa proposta. Vamos falar um pouco mais agora da atuação, porque agora entra a abertura dos 7 selos, né? As taças da ira de Deus sendo derramada, porque caminha-se para o período final da grande tribulação, ok? Então, o que é que vai acontecer? Qual é a sua atuação nos 3 anos e meio finais? Primeira coisa, a gente sabe biblicamente que ele vai profanar o templo que será restaurado em Jerusalém, né? Tem o texto fácil aí? Sim. Haverá uma profanação do templo, né? Ele é conhecido como o homem da apostasia, porque na segunda metade, ou na metade final da grande tribulação, nos 3 anos finais da grande tribulação, ele vai profanar o templo em Jerusalém.
Pega só o texto aí para que a gente possa ir falando sobre isso. Tem gente perguntando aqui sobre a marca da besta, né? Isso aí é o segundo período da grande tribulação. A Nayane Guedes está perguntando: os pais do anticristo podem ser pessoas conhecidas do evangelho? Pode ou não pode? A gente não tem biblicamente esses detalhes, né? A Bíblia não se preocupa em detalhar essas questões acerca do pai do anticristo. Tem o obreiro Van perguntando se é verdade que a primeira taça será derramada logo após acontecer o arrebatamento e as outras 6 depois dos 3 anos e meio. A gente já está falando que os 3 primeiros anos e meio de governo será de paz, de equilíbrio mundial, equilíbrio espiritual. Só que a coisa ficará feia justamente nesse momento que a gente vai começar a falar. Achou, filho? Rapaz, você está ruim de Bíblia. Você não estava com o texto aí? 2 Tessalonicenses 2,4. Vamos lá, gente. Abre a Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler aqui na tradução Almeida Corrigida Fiel, que é uma das traduções mais aceitas. 2 Tessalonicenses, quanto? 2 Tessalonicenses 2,4. Pode ler? Eu vou ler aqui, nessa tradução que eu tenho aqui é melhor. 2 Tessalonicenses 2,4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas o texto que eu estou buscando é o de Daniel, que fala sobre a assolação e a abominação que se fará no templo. Daniel 9:26. Acompanha aí, você que está aqui ou está assistindo. É um culto da palavra e a gente tem que usar. Essa aqui é a Almeida corrigida. Então leia aí. Daniel 9:26. E o povo do príncipe que haverá de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Ainda não é esse texto. É o 27. E ele firmará, capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Porque esse texto que você leu aí, ele já aconteceu. Já aconteceu. O Messias já foi tirado da terra. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. O Cristo já veio e já foi tirado. Sim, ok? Sim. Agora o 27 ainda não aconteceu. Capítulo 9, versículo 27. E ele firmará alianças com muito por uma semana. Mas não entenda essa semana aqui como a nossa semana de 6 dias. 6 dias, tá? Sim. 7 dias. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. E ele na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, ele vai suspender e profanar o templo em Jerusalém. E na segunda metade da grande tribulação, ele já começa a orquestrar, a levantar, né, as demais nações que não compactuaram com o anticristo, porque não serão todas as nações que vão se juntar ao anticristo, não. A gente sabe que algumas nações não serão enganadas e elas irão se opor ao governo, ao domínio e à liderança do anticristo. E o primeiro sinal que ele vai realizar para se voltar contra o mundo com as garras que literalmente ele mostra para que ele veio, o primeiro sinal durante a grande tribulação de que o mal agora vai assolar as taças, os selos, é a profanação do templo em Jerusalém. Ok? Sim. Então,
Primeira coisa que vai acontecer aí é essa profanação no templo, e logo depois dessa profanação ele não consegue mais ficar escondido como alguém de paz, como o verdadeiro Cristo, porque o verdadeiro Cristo jamais iria profanar o santuário, né? Pelo contrário, ele lutou, e uma das coisas que levou o Cristo à cruz, uma das acusações, foi o zelo com a casa dele. Muitos hoje não têm zelo com a casa de Deus, né? Não cuidam da casa de Deus, não estão nem aí para a casa de Deus, mas uma das coisas que levou também o Cristo à cruz foi o zelo pela casa dele, né? Tem uma profecia que diz: o zelo da tua casa me devorará. Então, o anticristo, ele profana o santuário, e agora, de fato, ele mostra para que veio. O que mais a gente pode falar sobre ele na segunda metade dos 7 anos? O que mais, Jefferson? Ele vai fazer... deixa o Jefferson falar lá. Pode falar, meu filho. Falar? Claro. Na segunda parte, como a gente já iniciou falando, ele se revela de quem de fato ele é. O homem satânico, diabólico, como vários textos que a gente leu aqui falou, ressalta ele, caracteriza ele. Uma das são as quebras de aliança com alguns países. Ele vai fazer guerra com os países que não quiseram fazer aliança com eles, tentando exterminar. É onde entra as profecias de Apocalipse, que diz que 1/3 parte da terra morrerá por fome, por pestes. Então essa profecia está atrelada à segunda metade dos 7 anos. A segunda metade dos 7 anos. Certo. Isso. Mateus 24, que muitos interpretam, né? E haverá fomes e pestes e guerras, mas o texto também se aplica a essa segunda metade, porque Jesus diz: então virá o fim. E de fato, agora a gente tem que explicar onde é que o milênio entra aí. Depois da grande tribulação, no meio? Depois dos 7 anos. Então, a gente tem que alinhar essas coisas aí para quem está vendo e ouvindo a gente ter essa visão. Só para complementar, né? Que na metade dos 7 anos é onde o anticristo ele vai se revelar para que veio. E então haverá guerra. Não pense que Israel vai aceitar isso, de ele profanar o templo, porque, como eu falei, ele será um homem como outro qualquer, sim, usado pelo espírito do anticristo, mas Israel vai se opor a isso que ele vai tentar fazer. E no meio desses 3 anos e meio, aonde vai se levantar a segunda besta, que é o falso profeta, que irá ter poder, irá fazer sinais maiores do que a primeira besta, que é o próprio anticristo. Então ele vai declarar guerra. E ele vai declarar guerra contra Israel, e ele vai começar a passar a perseguir Israel. Não só Israel, como todas as outras nações que não se aliaram a ele. Sim. Porque até então todas as nações aceitaram a paz que ele queria trazer, mas depois que ele se revela como um iníquo, né? Agora o povo vai sentir, e aqueles que não aceitarão o seu domínio irá resistir. Ele vai tratar essas pessoas como inimigas. Então ele vai entrar em guerra contra essas pessoas. Então aí sim será um caos jamais visto na terra. Que está em Mateus, que é o que fala em Mateus 24. Tem muita gente que faz essa confusão, né? Porque alguns textos bíblicos, principalmente pregado por Jesus em Mateus 24, aponta para essa segunda metade. Sim. Então, 7 selos, 7 taças serão abertos na segunda metade da grande tribulação. Isso? Isso. Uma outra coisa: haverá salvação na segunda, na parte final da grande tribulação? Sim. Muita gente pergunta: vai ter salvação? Vamos ler um texto. Está em Apocalipse, capítulo 6. Deixa eu ver aqui para a gente não. Sobre as almas. 6:9. 6:9, leia aí então. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, mas tem outro texto também que eu quero ler. Os judeus
Alguns judeus serão salvos durante a grande tribulação. Sim. A Bíblia fala em Apocalipse 12, né? Que haverá um remanescente que será tirado dessa grande tribulação. Quando o anticristo ele se revelar e querer perseguir, né? Aqueles que guardarão a palavra, a Bíblia diz que será preservado um remanescente. Deixa eu ler esse texto. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 8. E depois destas coisas, a gente está falando agora, gente, para você que está acompanhando aí, dos judeus que serão salvos durante a grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo de 1 a 8. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a que fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Aleluia. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Ok, gente? Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Então, a gente percebe que há sim, né, um número, um grupo assinalado por Deus, marcado por Deus, e que vão ser salvos durante a grande tribulação. Meu Deus. Bom mesmo é ser salvo antes desta agonia toda. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Só que eu preciso abrir um parêntese e dizer que a grande tribulação, Deus ele tem algo muito bom em Deus, gente. Deus tem uma forma de usar as coisas até mesmo ruim, como vara de disciplina, para trazer aqueles que Ele ama ao caminho dele. Aleluia. Glória a Deus. E pelo fato da igreja ter aceitado a Cristo, a gente não vai precisar passar pela grande tribulação para reconhecê-lo. Aleluia. Mas parte de Israel, ou grande parte de Israel e das nações, são 2 propósitos que a grande tribulação tem para com esses 2 grupos específicos. Na grande tribulação, parte de Israel e parte do mundo voltará-se para Cristo, né? Amém. Então, há propósitos específicos até em coisas ruins que acontecem. Meu Deus. Ainda Aleluia. já passamos 4 minutos aí, já são 9h34. E aí? Continua, vamos parar. Tem nenhuma pergunta, gente? Tem um bocado aqui, mas tem umas que, né, que a gente olha aqui, filtra, para a gente não ficar repetindo, gente. A gente tem que avançar. Então a gente fica nessa questão aí. Então, o segundo período da grande tribulação, o anticristo de fato revelará a sua face, né? Vai ser um período de fome, peste, guerra, né? Abertura do selo, o toque das trombetas de Deus, a marca da besta está, uma só moeda. Tudo isso está inserido na segunda parte da grande tribulação. Então, é onde verdadeiramente o mundo enfrentará um caos nunca antes visto na terra. Quem? O nosso mandou, quem mandou? O mesmo mandou? Não chegou ainda aqui não, filho. Mandou pelo seu mesmo? A última pergunta. É a pessoa que está por nome de Braçates. Depois dele, não tem nenhuma depois dele para mim aqui não.
Só um momento aí, gente. A última que eu recebi aqui pergunta é dele. Deixa as perguntas chegar aqui pra gente ir finalizando. Estão perguntando se a gente vai falar mais sobre o segundo período da grande tribulação na próxima mesa escatológica. Eu acho bom. Seria bom. Porque assim, como tem os selos, as taças, né? Tem muita coisa. Agora eu não. É muita coisa ruim, né? Mas a gente. Mas alguns têm a curiosidade de querer saberem, né? Tá em dúvida, pastor, se vai ou vai ficar. Para já saber se vai aguentar passar. Eu quero falar sobre o milênio, né? O que é que a igreja vai fazer com Cristo governando? Mas a gente vai fazer o seguinte: para a gente não ir mais adiante, 9h36 a gente tem que ter cautela, cuidado. A gente vai parar por aqui hoje. E na quinta, se a trombeta não já tiver tocado, amém, a gente volta, fala sobre a parte final da grande tribulação, um pouco mais. E aí entra no milênio e a gente vê se conclui essa questão de escatologia. Amém? amém. Então, você que esteve conosco aí, deixa eu dar uma olhada aqui, quantas pessoas estão? 49 pessoas aí, 50 estão conectadas aí, adorando a Deus, né? Eu espero que esse momento que a gente passou aqui em deleite junto com a palavra tenha abençoado a tua vida aí, tá certo? Amém. Vamos ficar de pé, vamos finalizar orando, cantando, adorando, tá? Porque Deus é bom. Deus é bom, gente. O pessoal tá mandando aqui, eu tô conectado, eu gostei muito, né? Continuem, façam na próxima quinta, foi bênção. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Logo, logo a gente crer que estaremos reunidos aqui adorando ao Senhor, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento que passamos aqui lendo, estudando e crescendo juntos na Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa abençoar. Senhor, eu não tenho dúvida de que tudo isso que está acontecendo mais do que nunca tem servido, Senhor, para peneirar, para ajustar e para reavivar a nossa fé. Precisamos, Senhor, como igrejas, posicionar-nos, Senhor, de uma maneira diferente em meio a esta crise, em meio ao caos, em meio ao medo. Nós sabemos que o que o Senhor tem reservado para a Tua igreja são coisas boas. Nós sabemos que o melhor do Senhor ainda está por vir. Oramos pelos nossos irmãos que acompanharam fielmente até as 21h30, conectados, mandando pergunta, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa visitar esse lar, esta casa agora, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Algumas pessoas têm me perguntado, pastor, como é que eu posso ofertar, pagar o carnê? Irmãos, a recomendação é fazer isso pela conta bancária da igreja, tá? A gente sabe que está difícil, a locomoção a qualquer lotérica, os bancos estão muito cheios, mas a conta da igreja a gente está publicando sempre aí. Você pode fazer a sua transferência, não tem problema nenhum. Manda para mim um comprovante, a gente tem como fazer a contabilização disso, tá? Nós cremos que este tem sido um momento difícil, mas Deus vai abençoar. Amém? Vamos encerrar adorando ao Senhor. Vou pedir para os que estão aqui na mesa também se despedirem do povo aí, da paz, e a gente finaliza adorando a Deus. Amém. A paz do Senhor, amados, que o Senhor te abençoe. Você que nos ouviu até agora, que o Senhor continue no seu lar, que o Espírito Santo continue ministrando ao teu coração um pouco mais sobre os assuntos que aqui foi abordado. Amados, quero agradecer a todos por
por ter nos assistido, por ter estado conosco, mesmo que distante, mas no Espírito nós estamos perto, né?